Dando continuidade aos trabalhos do período da tarde, teremos agora a participação da Câmara Técnica de Pós-Graduação, que apresentará o tema: o impacto do financiamento da pós-graduação no desenvolvimento econômico, tecnológico e científico do país. Convidamos para fazer parte da mesa, mediadora, professora Berenice Quinzani Jordão, reitora da Universidade Estadual de Londrina. Presidente da Câmara, professora Célia Tavares Granhem, pró-reitora de pesquisa de pós-graduação da Universidade Estadual de Maringá. Por motivos de saúde, justificamos a ausência do professor Mauro Luciano Baesso. Professores integrantes: Amauri Alcindo, Adson Carlos, Célia Regina, Antônia Margarete, Eduardo Cocobum, Hélida Paulina, Raquel Meneghello e Rodrigo Bruno. Os professores presentes, por favor, e participantes. Neste momento, passamos a condução dos trabalhos à professora Berenice Quinzani, mediadora desta mesa. Boa tarde a todos, boa tarde aos membros, componentes, integrantes da Câmara Técnica de Pós-Graduação, professora Célia Regina, que está aqui ao meu lado, representando a UEM, e em nome do professor Mauro Baesso, vai atuar neste momento como presidente e representante da Câmara. Nós temos um item de temática, que é o impacto do financiamento da pós-graduação no desenvolvimento econômico, tecnológico e científico do país. Sobre esse tema, vão desenvolver aqui o tema a professora Célia e o professor Eduardo Cocobum, da Unesp, professora Célia, da UEM. E, antes de passar a palavra a eles, gostaria de dizer que talvez esta temática seja um desafio de todos os que temos aqui, um dos maiores desafios a vencermos, não só porque a pós-graduação ela ainda não se consolidou no nosso país com uma política que tenha uma sequência que venha dando resultados consistentes, completamente consistentes, e o momento histórico, econômico pelo qual temos atravessado nos traz com mais gravidade a necessidade de buscarmos alternativas e discutir a questão do próprio financiamento da pós-graduação. Além disso, para a própria ABRUEM, há um desafio à parte em função da diversidade que vivenciamos nas instituições que são membros e parceiros dentro desta associação. Há uma diversidade de situações da pós-graduação colocada em todo o nosso país e mesmo dentro de regiões únicas do país. Nós temos, como exemplo, no Paraná, uma quantidade de universidades públicas estaduais, que é o maior de todos os estados, a maior quantidade em todos os estados, são 7 instituições públicas estaduais, nenhum outro estado possui este volume de instituições públicas estaduais, e, além disso, temos uma situação completamente diversa dentro da região à qual pertence o próprio Estado, que é a região Sul. Na região Sul, temos estados bastante diversos na situação e na condição
em termos de cursos implantados nas diferentes universidades, comparando-se Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o próprio Paraná. Então, nós temos esta situação se multiplica em todos os estados do país e, com isso, se nos apresenta um cenário bastante complexo para que possamos discutir pontos e diretrizes que venham a ser embasadores de uma política de desenvolvimento das nossas instituições no aspecto da pesquisa e da pós-graduação. Um desafio, portanto, a mais para ser discutido e debatido pela nossa associação Abruem. Então, quero aqui, antes de dar a palavra, continuar com a temática da mesa e dar a palavra aos próprios participantes e integrantes da Câmara, gostaria ainda particularmente de agradecer a oportunidade, ao convite de fazer a coordenação dessa mesa. Para mim, há uma especial paixão pelo tema e gostaria muito de poder, com esse tema, também trazermos uma sequência e um desdobramento que venha a corroborar todas as ações que já foram feitas até agora e aquelas que são hoje intenção para trazer ao debate da nossa associação Abruem. Então, para não me estender muito, vou passar aqui à professora Célia, acho que a sequência seria esta, que vai expor inicialmente 30 minutos estaria bem, professora? 30 minutos para que ela exponha, antes de passar aos nossos demais integrantes, especialmente ao professor Eduardo, que também vai fazer uma explanação. Obrigada. Boa tarde. Antes de começar, eu vou aí, eu só queria, mais uma vez, falar sobre a ausência do professor Mauro Baesso, que é o presidente dessa Câmara. Ele passou por uma cirurgia e ele está em fase de recuperação e, em decorrência da situação difícil que a gente se encontra lá no estado do Paraná, ele não está conseguindo fazer esse processo de recuperação, então ele solicitou que eu o representasse aqui, porque ele não teria condições de fazer mais uma viagem em uma semana só. Eu vou passar ali para essa apresentação. Bom, esse tema ele surgiu em função de uma preocupação que a gente tem atualmente sobre índices, indicadores ou dados que nos forneçam o real impacto do financiamento da pós-graduação no desenvolvimento econômico, social, tecnológico e científico do país. De um modo geral, a gente tem muitas informações a respeito da produção do conhecimento, né, do impacto do conhecimento, mas a gente não tem grandes informações a respeito desse impacto no desenvolvimento do país. E ele foi pensado também, na verdade, a gente tem mais dúvida do que outra coisa a esse respeito, mas há uma preocupação em se ter dados, inclusive, para que a gente consiga influenciar na política de financiamento da pós-graduação e que essa política seja uma política de Estado e não política de governo, para que a gente diminua essas incertezas e instabilidades que a gente tem a cada mudança de administração, sobretudo que as universidades estaduais passam, e agora a gente está passando tanto na esfera nacional como estadual. Então, aqui é o resumo da apresentação, vou fazer uma breve introdução
algumas informações sobre números e região de formação dos nossos pós-graduandos. Esses dados eu peguei da apresentação que o Adalberto Grassi fez há 2 semanas atrás no FOPROP Sul, que foi lá no Rio Grande do Sul, os impactos, né, a importância de se ter dados a esse respeito e desafios para os gestores e legisladores. Então, a gente verifica que há diversas publicações sobre a pós-graduação no Brasil, mas, via de regra, esses estudos eles levam, né, em conta as políticas de pós-graduação, de ciência, tecnologia e inovação, falando, sobretudo, no impacto da produção do conhecimento. E esses estudos eles têm, de uma forma direta ou indireta, influenciado nas políticas da área implementada. A gente pode fazer um destaque, por exemplo, para a área de inovação e para o conhecimento aplicado aos processos e produtos nas diferentes cadeias produtivas, sobretudo no setor industrial. No entanto, a gente vê poucos estudos, ou quase nenhum estudo, publicado no que diz respeito ao real impacto do financiamento da pós-graduação no desenvolvimento econômico, social, cultural, tecnológico e científico do país. E estudos que venham no sentido de influenciar os gestores e legisladores em tornar esse financiamento prioridade de Estado e não de governo, de forma que minimize os efeitos da instabilidade administrativa e financeira que prejudica significativamente o funcionamento da pós-graduação e tem, de forma geral, impedido que se atinja de forma mais eficiente suas metas principais. Então, quando se pensou nesse tema, eu tinha em mente essa questão aí da política de Estado e de governo, da influência dos legisladores, e isso, para mim, essa ideia foi corroborada por uma reunião que nós fizemos na semana passada na Universidade Estadual de Maringá com o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná talvez seja o Tribunal de Contas mais exigente que a gente tem no país e que, de forma geral, ele engessa muito o desenvolvimento das atividades na universidade. E a gente sempre reclama muito do que eles têm exigido nas universidades. Então, eu solicitei à pró-reitora de administração que a gente fizesse uma reunião com os pesquisadores num fórum de política de pesquisa e pós-graduação com o Tribunal de Estado, de Contas do Estado, para que a gente mostrasse para eles as nossas angústias e necessidades e eles também mostrassem para a gente quais eram os problemas que eles tinham lá. E o tempo todo eles falavam que, olha, a gente cumpre ordens, a gente cumpre a legislação. Qualquer coisa que se queira mudar, a responsabilidade é de todo mundo como cidadão para mudar a legislação em relação a determinadas questões. Então, isso reforçou a ideia de que a gente tem que ter dados e números para que a gente possa influenciar os nossos legisladores, né, inclusive como uma moeda de convencimento, né, em época de eleição. E a gente tem muito poucos números, o Eduardo vai mostrar alguns resultados de trabalhos feitos, mas que eles são muito pontuais e que não dão uma ideia exata desse impacto da pós-graduação no desenvolvimento do país. A gente já ouviu muito falar, inclusive está no PNPG 2011-2020, né, Documentos Setoriais, volume 2, sobre os déficits do sistema na área tecnológica. Geralmente chamando a atenção para a baixa permeabilidade das demandas do mercado. Então, a gente ouve muito falar que a pós-graduação ela não
atende à demanda do mercado, não há permeabilidade, não há capilaridade da pós-graduação, sobretudo no setor industrial, né? Ainda chama-se muita atenção para a baixa capacidade em converter o conhecimento em tecnologia, né? O que diferencia o Brasil de outros países mais desenvolvidos ou de mesmo grau de desenvolvimento, né? Então, isso evidencia a necessidade de formação de mais profissionais na área tecnológica para dar conta dessa crescente demanda econômica brasileira. Então, a gente ouve muito falar, mas a gente tem poucos dados que mostrem realmente ou que provem realmente essas informações. A gente tem poucos trabalhos publicados que vão evidenciar de forma concreta essas afirmações, e nem tampouco a gente tem dados sobre o impacto da formação pós-graduada sobre a economia brasileira em todos os níveis. Então, qual é o destino dos nossos egressos? O Eduardo vai mostrar alguns dados a esse respeito, né? Qual a contribuição desses no desenvolvimento científico, social, cultural e econômico do país? E quais são essas pessoas que a gente forma? Quantas pessoas a gente forma na pós-graduação? Então, esses dados aí são os dados que o Adalberto Grassi mostrou no FOPROP-Sul. A gente verifica que houve um aumento de 2004 para 2014 de 107% no número de titulados em doutorado e de 89% no número de titulados no nível de mestrado no país. Então, a gente vê aí que a gente forma quase 70 mil pós-graduados, né, por ano, e resta saber qual é o destino desses pós-graduados e de que forma eles estão impactando no desenvolvimento do país. E aonde que nós estamos formando, né, esses pós-graduados? Então, a gente vê aí que, por essa tabela, que a gente tem ainda uma assimetria em relação a essa formação. Então, basicamente, a gente forma no Sudeste, Sul e Nordeste, né, com o menor número no Centro-Oeste e no Norte. No entanto, a gente também não sabe qual é o impacto desse menor número do Norte para a economia e aquele maior número do Sudeste para a economia. Também isso a gente não tem dados suficientes a esse respeito. Então, qual é o impacto desses números, né? Então, como os nossos egressos estão impactando no desenvolvimento científico, cultural, social e tecnológico do país? A gente não tem dados suficientes. De que forma que a pós-graduação tem contribuído para o desenvolvimento da graduação no país, né? Hoje, a gente estava aqui antes do almoço falando sobre a extensão e se falou muito na indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, né? Então, como é que acontece essa influência? E pensando, por exemplo, na educação básica, né? Qual é o impacto da pós-graduação básica, da pós-graduação sobre a educação básica, né? Essa formação pós-graduada atende às demandas dos professores? O desenvolvimento profissional desses professores passa pelo caminho da pós-graduação, né? A gente tem até alguns dados, mas que são bem incipientes em relação a isso. E qual a importância do conhecimento, desse conhecimento para a pós-graduação no Brasil? Ao meu ver, é a geração de políticas de Estado pertinentes, né? Então, por meio desses números, desses indicadores, a gente poderia influenciar na geração de políticas de Estado pertinentes, né? A gente pode contribuir para o desenvolvimento de indicadores que propiciem às instituições de ensino superior
o desenvolvimento de programas para consolidar ou levar à criação de centros de excelência em ensino, pesquisa e extensão. E, além disso, a utilização de índices com o intuito de diminuir aquelas assimetrias, né, que são importantes ainda. E para os gestores e legisladores, quais seriam os desafios? Tem alguns que eu listei aqui, tem vários, né? Eu coloquei alguns aí, alguns inclusive que não são consenso, como, por exemplo, o desenvolvimento de mecanismos para permitir o subsídio à pós-graduação por parte das empresas privadas, sem a perda de sua identidade pública. Então, isso é um item polêmico, de difícil implementação, principalmente em algumas universidades. Tem universidades que não querem nem discutir isso, né? E isso um item bastante importante, principalmente para a área tecnológica, né? O desenvolvimento de pesquisas de interesse do mercado e de pesquisa dentro dos programas de pós-graduação de interesse do mercado pode contribuir de forma significativa para a gente passar de ser fornecedor de matéria-prima e ser fornecedor de tecnologia. Então, isso é muito importante e essa relação também seria muito importante. De que forma fazer? Esse é o desafio, né? A priorização do desenvolvimento de tecnologias sociais, né? A gente tem ouvido falar muito agora do desenvolvimento de tecnologias sociais, mas muito pouco a gente tem desenvolvido tecnologias sociais. Sobretudo aquelas que venham atender às demandas da sociedade vulneráveis, né? Daquelas sociedades mais vulneráveis. O que vai permitir e garantir a verdadeira função social da universidade e vai impactar de forma positiva no desenvolvimento social do país. Um outro desafio, a criação de ambiente favorável dentro das universidades para o desenvolvimento de trabalhos, né? Seja dissertações, teses, projetos de pesquisa ou de extensão, que permitam a criação de indicadores que, de forma direta ou indireta, leve à identificação dos impactos do financiamento da pós-graduação no desenvolvimento do país e criação de políticas que permitam a diminuição das assimetrias. E, como considerações finais, eu acho que se torna imperioso que a gente realize estudos que mensurem o real impacto dos recursos aportados na pesquisa e pós-graduação sobre o IDH e demais indicadores social, econômico, científico e cultural do país, como forma de ter indicadores para negociação com gestores e legisladores no tocante ao financiamento da pós-graduação como política de Estado e não de governo. E, se isso for considerado pertinente, esse assunto ele tem que ser discutido à exaustão, para que as contribuições levem à geração de políticas de Estado e ao desenvolvimento de trabalhos que permitam a criação de instrumentos e indicadores que vão redirecionar e aprimorar as fontes de financiamento da pós-graduação. O Eduardo vai continuar essa apresentação com alguns dados levantados sobre esses impactos. Obrigada, professora Célia. Falou em menos tempo do que aquele que tínhamos destinado. Assim, nos sobra mais tempo para o debate. Então, passamos a palavra ao professor Eduardo Cocubum, da Unesp. Bom, a questão de impacto, né, da avaliação já está colocado no Plano Nacional de Pós-Graduação 2011 e 2020. Né? Esse documento, além de fazer projeções, né, para o que será a pós-graduação em 2020, ou que se pretende, ou que se pretendia, né, faz uma previsão, né, da projeção de número de mestres, doutores que teremos até lá,
E, dentre uma das ações que é colocada lá, é rever a sistemática de avaliação, aperfeiçoar esse sistema de avaliação. E quando a gente vê questões de avaliação, uma coisa que chama bastante atenção, e estávamos conversando na Câmara, é que um dos aspectos que chama muito a atenção na avaliação da pós-graduação é que ela é muito baseada em produtos. Né? Quais são os produtos que o programa produz? Número de títulos, número de artigos, né? Mas o quanto isso vai trazer de transformações para a sociedade, vai beneficiar pessoas, sociedade, isso é muito pouco colocado. Né? Então, além da avaliação de produtos, seria necessário ver qual é o resultado dessa formação toda de mestres e doutores, da produção de artigos, e de que maneira isso vai modificar a vida econômica, social do país. Né? Uma das coisas que, na verdade, eu fui instigado a tentar ver, né, o que acontece no emprego dos nossos mestres e doutores por causa de uma publicação, né? Um comentário que apareceu numa página da web chamada posgraduandos.com. E a revista Galileu, de uma certa maneira, reproduziu o conteúdo. Para que você vai querer fazer pós-graduação? Para você fazer uma iniciação científica, você vai ter que escrever um projeto, passar noites em claro, se sujeitar a um orientador, normalmente carrasco, aí você vai ganhar uma bolsa de R$400. Aí você termina a sua graduação, você vai fazer um mestrado. Novamente você se submete a uma seleção, não sei o quê, passa por um outro orientador e você vai receber uma bolsa de R$1.000. Depois de 2 anos, você ainda, né, passa por exame de qualificação, uma defesa de tese perante 3 membros que vão te massacrar e você vai fazer o doutorado. Aí você vai ganhar uma bolsa de R$1.800 durante 4 anos. Aí você terminou, você tem que submeter um concurso para a universidade, que não abre nunca. Né? Mas quando abre, você faz 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, enfim, você passa. Aí você vai se candidatar à bolsa do CNPq, aliás, que vai ser paga amanhã, né? Avisaram já, né? Dia 9, já estava preocupado que não estava entrando. Né? E aí a bolsa do CNPq, você vai ser pesquisador, depois de tudo isso, você vai receber uma bolsa de um pouco mais de R$1.000. Vale a pena fazer pós-graduação? Bom, essa foi o post, né, na página. E eu tentei responder isso e a gente encontrou o que acho que muitos já conhecem, né? É um estudo do CGE, do Centro de Gestões dos Estratégicos, mestres 2012 e doutores 2010. O que eles fizeram? Né? E o PNPG também traz a reprodução de alguns dados. O que eles fizeram? Eles pegaram mestres e doutores titulados no Brasil no período de 10 anos, foram na RAIS, do Ministério do Trabalho, né? Cruzaram o CPF do mestre e do doutor com a base de dados do Ministério do Trabalho, para tentar descobrir onde eles são, onde eles estão, o que eles fazem e tudo mais. Tá? Inclusive, quanto ganham. Tá? E aí, é uma coisa interessante. Isso vai para além um pouco do resultado, do produto, né? da avaliação CAPES. Né? A gente preparou gente, o produto, demos um título de mestre, doutor, e esse sujeito saiu para o mercado de trabalho. É um dos interesses, né? Tá? Alguns dos indicadores, né, que a gente poderia utilizar. A pergunta: eu vou conseguir emprego? Bom, dentre várias coisas, o CGE pega o ano de formação e vê a porcentagem de egressos, né, que tem emprego. Tá? Eu fiz aqui, né, eu reorganizei os dados, né, isso no ano de formação, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, assim, até 13 anos após a formação. Tá? E aí a gente vê que no ano de formação, mais de 55% já estão empregados. Tá? Então, o nosso sistema de pós-graduação, né,
Aí realmente tem razão. Se mais de 55% estão empregados, uma bolsa de R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.800 não é nada, né? A gente não vai poder tirar esse sujeito do mercado de trabalho, né, para substituí-lo por uma bolsa. A gente sabe que em algumas áreas isso é problemático. A medicina, por exemplo, engenharia zero, né? Parece que agora deu um refluxo. Mas, de uma forma geral, lá pelo 5º ano após a formação, 72% dos mestres estão empregados e um pouco mais de 75% dos doutores, né, empregados. Tá? É uma boa fonte de emprego? Creio que sim, porque a gente sabe que alguns dos que vão fazer, né, aliás, isso aqui é de empregados, aqueles que foram para a iniciativa privada ou foram para fora do país ou conseguiram um pós-doc e não estão aqui, né, ou resolveram, né, ter uma vida doméstica, tá? Não estão aqui. Qual o setor da economia que o pessoal vai? Tá? Lembra, né? Quando o plano, o parecer Sucupira foi escrito em 65, a ideia era que os egressos, né, das universidades não ficassem somente nas universidades, fossem para fora também. Tá? Mas o primeiro PNP, Plano Nacional de Pós-Graduação de 72, diz assim: qual a prioridade da pós-graduação? Formar recursos humanos para o ensino superior. Isso persistiu por vários anos, com vários planos consecutivos. Nos últimos 2 começou a aparecer a sinalização: olha, vamos para o mercado de trabalho. Tá? Onde que nós estamos enviando os nossos mestres e doutores? Mestres, esses em azul, educação, e esses em vermelho, administração pública. Para os doutores, o que vai acontecer? A maioria no setor da educação. Tá? Então, em 2010, que é esse levantamento da RAIS, mostra o seguinte: nosso sistema de pós-graduação, o que está fazendo? Nós ainda estamos cumprindo, né, aquelas primeiras metas, né, do PNPG, do PNPG de 1972. Apesar do último PNPG chamar a atenção para a necessidade, né, de formar gente para outros setores, a gente não está conseguindo. E isso talvez está muito relacionado com aquela crítica que a gente ouve: olha, a universidade é muito hermética, muito fechada. Foi muito interessante ouvir, né, a discussão da Câmara de Extensão hoje de manhã, né, tá? Que a gente tenta romper esse paradigma da universidade. Quem está empregando? Pessoas físicas, empresas estatais, públicas, municipais, e é uma variação de 96 a 2006. Públicas estaduais, em 96, contrataram 31% dos doutores, né? E em 2006 isso caiu. Tá? Nas federais, era de 43% para 34%. E entidades sem fins lucrativos, pelo menos a tendência detectada em 2010, né, começavam a... Sabe lá o que são essas entidades sem fins lucrativos? Né? Pode incluir as universidades filantrópicas, é aquela história toda. Para o ensino superior, né, segundo aquele mesmo gráfico, né, cerca de 45% dos mestres formados no período entre 2000 e 2010 aproximadamente, acabaram permanecendo no ensino superior, e cerca de 55% dos doutores no ensino superior. Tá? E lá em cima a taxa de emprego, né, tanto de mestres e doutores. Tá? Então, além de a gente forma para o setor de educação, e uma boa parte, de fato, acaba parando no ensino superior. Tá? E isso aqui é a resposta ao pós-graduandos.com. Tá? No ano de formação, salário, o valor eu sem corrigir, em 2009, R$ 4.895 para mestres. Tá? Doutores não tem aqui. Mas aqui no segundo ano,
5.800 aproximadamente mestres, 6.800 doutores. E essa diferença, né, de aproximadamente R$1.000 permanece ao longo de vários anos. Tá? E você tem incremento, né, do salário também de ano a ano. Tá? Bom, então, depois de 4 anos, 5 anos, 75% dos mestres e doutores conseguem ser empregados, e sem correção de inflação, em 2009, recebiam lá R$7.000, R$8.000 mês. Isso é uma coisa curiosíssima. Tá? O CGE distribui, né, essa remuneração pelas grandes áreas de avaliação. Linguísticas, letras e artes, entre R$4.000 e R$8.000 para mestres e doutores. Em saúde, entre 6.000 e 7.000, biológicas, entre 4 e 7.000, agrárias, 5 e 7.000, exatas e terras, 6 e 7.000, humanas, 5 e 7.500, multidisciplinar, perto de 6 a 8, engenharias, 8 e 8, vai 8, 7.800, 8.300, sociais aplicadas, 900, 9.900, por que mais? Administração está aí, direito está aí. Tá? Quando você pega a saúde, tem, né, medicina e terapia ocupacional, sem desmerecer nenhuma. Né? Tá? Ok? Então, isso é conforme a área de formação. Tem um outro dado assim, que eu mostro de vez em quando, né, e assim a gente acaba apanhando. O CGE fez a mesma classificação por conceitos dos programas. Tá? A gente ganha mais se estiver no programa 6, no 7? Não. Na média, pelo menos, é o contrário. Tá? Uma das explicações, né? Quem fez mestrado, doutorado em programa 6 e 7 vai fazer pós-doc, não vai entrar no mercado de trabalho, etc, etc. É uma das razões. Ou vai para o exterior. Né? Tá? Bom, e esse aqui é muito legal. Né? Eu sei que vocês não estão enxergando nada, mas é um dado, tá? É um dado que apareceu na FGV, com base no censo de 2010, tá? A remuneração de homens e mulheres aos 35 a 39 anos, segundo a área original de graduação. Tá? Então lá tem educação e formação de professores, artes, religião, letras, linguística e cultura, história, arquitetura, filosofia e ética, vai. Física, química, geologia está aqui, matemática e estatística, aqui tem um bloco das engenharias, tá? E aqui nós temos as duas áreas com maior renda, setor militar e de defesa, tá? E o outro, medicina. Setor militar e de defesa. Aí a pergunta era, em que área você obteve graduação? Não é em que área que você está trabalhando. Tá? Quem tem graduação em área de setor de defesa, o que ele faz? Ele é militar de carreira, não existe outra opção. Né? Tá? Agora, quem faz química, né? Eu tenho um colega, por exemplo, que formou em química e ele é quiroprata. Né? Então, isso aqui o que é? É a área original de formação, não significa área de atuação. Tá? Agora, as duas barras maiores, o que representa? Tá? Esse aqui, doutorado, mestrado. Né? Uma coisa que fica óbvia, né? Mulheres recebem menos que homens. Tá? A outra é que tanto faz, comparado a qualquer carreira, a média de salário de mestres e doutores é maior do que a maior carreira. Tá? Então, isso é uma coisa muito interessante. Né? Se do ponto de vista individual, né, fazer mestrado e doutorado no Brasil faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Tá? Muita diferença mesmo. Tá? Resumindo, teria emprego? 72% a 75%, após 5 anos, terá emprego.
Onde vou trabalhar? 40% a 50% vai para o ensino superior. Cerca de 30% vão trabalhar num curso de pós-graduação, se for doutor. Quanto eu vou ganhar? Se eu for doutor, mestre, né, de 7.600 a 900 no segundo ano, 10 a 12 mil no 12º ano de carreira. Ainda bem que não chega no teto. Nas universidades paulistas está sendo um problema. Resumindo, sou doutor no futuro. Bom, o que a gente nota também é que a oferta de empregos em empresas públicas, federais e estaduais vem caindo. E aos poucos, né, essas entidades sem fins lucrativos, empresas privadas, públicas municipais, empresas estatais estão contratando mais mestres e doutores. Ainda, o movimento que a gente conseguia perceber em 2010 é pequeno, tá? Mas são as áreas mais consistentes que o CGE tinha detectado. Né? Tá? Eu cheguei a fazer isso para a Unesp, só que eu fiz a besteira, eu esqueci de pedir a remuneração. Tá? E o que deu para ver, particularmente dentro da minha universidade, é o seguinte: nós recebemos, a maior parte dos nossos alunos de mestrado e doutorado são do estado de São Paulo. Destino, quase 50%, né, vão para fora do estado de São Paulo. Então, fazendo um panorama como esse, né, se eu quiser pensar no impacto da minha universidade, da pós-graduação, eu diria assim, olha, nós exportamos, né, mestres e doutores para fora do estado. Tá? O salário eu não vi, né? Mas eu imagino que não seja muito diferente dessas médias. Né? Bom, eu acho que é uma das formas de a gente tentar analisar o impacto da pós-graduação. Como eu tinha feito, né, algum tempo atrás, eu achei interessante trazer aqui. Tá, obrigado. Muito obrigada, professora Célia, professor Eduardo. Eu gostaria de abrir, então, a palavra aos demais integrantes da Câmara. Professora Mauri, por favor. Boa tarde a todos. Para quem está há mais tempo na pós-graduação, esse é um tema relativamente novo, porque nós sempre avaliamos a pós-graduação por meio de números, sempre do lado do aspecto quantitativo. Isso nós aprendemos já há 20 anos, e o número de papers, o número de dissertações, o número de teses, o número de processos registrados, o número de patentes, mesmo quando nós pegamos os artigos científicos e vamos tentar qualificá-los, num qualis entra número também, porque nós vamos para o fator de impacto desse artigo ou pelo número de indexadores desses artigos. Então, eu acho que a Abruen, como um todo, e a Câmara também, foi muito feliz na seleção desse tema, que pouquíssimas vezes nós, da pós-graduação, tivemos a oportunidade de discutir abertamente o aspecto qualitativo, né? E até eu acho que houve uma sensibilização do nosso mestre de cerimônia. Eu acho que é porque é o trauma que nós estamos passando. Vocês lembram que a hora que ele foi nos apresentar, ele colocou o tema como impacto financeiro, que é o que todos nós estamos sofrendo, né? E não o impacto do financiamento, né? Que é o tema da palestra, porque o impacto financeiro, no momento, é o que mais dói, é o que nós estamos sentindo no couro, mas não é o tema dessa palestra de hoje. Até pode ser, partindo de vocês, uma certa provocação, a gente poderia falar alguma coisa sobre esse tema. Mas é bastante interessante, porque a gente não teve... Nós tivemos uma reunião ali de quase 1 hora, né, que antecedendo essa apresentação, mas as duas apresentações da série do Eduardo, eles praticamente não mostraram um para o outro, mas agora vocês vendo aqui, acho que uma complementou a outra de uma forma assim soberba. Até o Eduardo falou que não ia apresentar, eu falei, não, tem que apresentar sim, porque ela está complementando uma com a outra, e várias interrogações que a professora Célia nos colocou,
com relação ao impacto na sociedade, da pós-graduação, estrito senso, né? O impacto na graduação, o impacto na educação básica. Eu acho que muitos desses números, esses gráficos, de uma forma inicial ainda, né, e bastante inicial, apresentado na segunda conferência, já nos mostra, né, alguma coisa, a diferença que há. Realmente nós estamos contribuindo, sim. Agora, nós temos que ver como nós não temos, eu acho que existe, eu conheço alguns trabalhos americanos e alguns trabalhos europeus que têm, sim, esses números com relação à pós-graduação estrito senso. O que ela dá de retorno para a sociedade. Eu acho que a gente poderia, numa forma inicial, utilizar isso como modelo, não copiar, obviamente, mas utilizar como modelo, adaptando a nossa situação, a nossa realidade, para podermos, talvez, num próximo encontro ou nos próximos encontros, começar a mostrar números mais substanciais desse impacto, ou não do financeiro, né? Do financiamento da pós-graduação. E só por fim, eu acho que uma dos gráficos que foram apresentados aqui pelo Eduardo, a gente nota, e isso a gente já sabia, mas aonde estão os nossos mestres, aonde estão os nossos doutores, obviamente, sem dúvida nenhuma, quando nós conseguimos inverter aqueles dois gráficos, né, Eduardo, jogá-los na iniciativa privada, como na Europa, como é nos Estados Unidos, com certeza absoluta, esse impacto no financiamento vai ser muito maior, o impacto para a sociedade, o impacto para a graduação e também o impacto na educação básica. Eu acho que eu não sei, nas universidades de vocês, mas eu estou na pós-graduação há mais de 20 anos e eu tenho notado uma certa reversão. Ela é lenta, mas ela está revertendo. Hoje, por exemplo, no programa que eu atuo, um número impensável há 7, 10 anos atrás, hoje quase 50% dos mestrandos e doutorandos no programa que eu atuo, é um programa 6, nós temos são colegas que estão no mercado de trabalho. Então, a empresa está mandando o seu funcionário fazer mestrado, o seu funcionário fazer doutorado. Esse fruto virá quando? Dentro de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí, muito provavelmente, nós vamos mudar um pouco essa realidade. Obrigado. Professor. Boa tarde a todos. Eu só queria colocar aqui 2 observações que eu acho que são bastante pertinentes e os dados colocados pelo professor Eduardo é extremamente intriga a gente a pensar, né, como é que está caminhando a pós-graduação, como é que estão caminhando os nossos pós-graduandos, os nossos egressos do Sistema Nacional de Pós-Graduação e das nossas universidades, mas nós temos aí, há uns 2, 3, um pouco mais antigos, se pegarmos alguns programas, que são os mestrados profissionais, principalmente os mestrados profissionais em rede, que começou a serem financiados pela CAPES, como Profimate, Profiletras e os Prof, e a gente ainda não tem uma avaliação da educação básica, do quanto isso está refletindo na educação básica. Qual é a melhoria da educação básica para isso? Então, acho que surge aí uma dúvida e um questionamento, um desafio, tentar encontrar índices que relacionem esses programas, que relacionem esses alunos de pós-graduação com a qualidade da educação básica, que é o que a CAPES tanto preconiza, né? Mas que a gente ainda não consegue avaliar, até mesmo para sustentar programas como o PIBID, programas de incentivo à docência também. Então, essa é uma das colocações que eu acho importante a gente lançar para o debate. E a outra é que, semana passada, foi aprovado na Câmara de Educação do Senado, foi aprovado a autorização para cobranças de cursos de extensão e de mestrados profissionais pelas universidades públicas brasileiras. E de especializações também. Está certo que isso ainda é na Câmara de Educação do Senado, mas provavelmente vai vir aí uma boa discussão para que a gente possa fazer, talvez aqui na Câmara Técnica da Abruen também. Ok?
professora Antônia quer se manifestar? Não? Então, nós temos 10 minutos para um debate aberto. Seria bom, não vou nem me manifestar agora, mas seria bom, então, abrirmos as inscrições para aproveitarmos esse período de tempo, já que foram tão ricas de colocações e provocações as duas falas nas palestras que foram aqui apresentadas. Então, está aberta a palavra ao debate. Não temos nenhum... professor. Ercílio, pró-reitor de pós-graduação, Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais. Boa tarde a todas, a todos. Mediante estas colocações, de fato, muito provocativas em vários aspectos, alguns aspectos que acho que todos aqui que participam de comitês de área, seja CAPES, seja CNPq, seja dentro das FAPES, têm debruçado, e eu particularmente estive há poucas semanas da minha área na CAPES, e um assunto que eu acho que tem que ser, talvez dialogado, a Bruen, CAPES, os atores envolvidos, diz respeito a essa última colocação do colega em termos de avaliação. Se nós pegarmos todas as 48 áreas da CAPES, 2/3 da avaliação estão debruçadas sobre produção intelectual, discente e docente. Então, 70% da nota é intocável, sobra 30%. 10% apenas cai na inserção social do programa. Todos esses aspectos estão dentro de 10%. Então, nós já começamos a menosprezar os indicadores qualitativos num primeiro momento. Eu também participo de um programa de pós-graduação bem consolidado, um conceito bom, e queira ou não, sempre a mensagem ao mestrando, ao doutorando, é que ele tem que produzir porque somos avaliados assim. Queiramos ou não, o sistema avalia desta forma. Então, acho que uma das discussões tem que ser, e não tem como distanciar, é sobre o sistema de avaliação dos programas de pós-graduação. O segundo é com as nossas FAPES. Eu acho que são extremamente, pelo menos o fórum dos presidentes das fundações de amparo brasileira, tenho participado de algumas discussões, e eles têm sido bastante receptivos em dialogar dentro dos estados os mecanismos de redes, os mecanismos de consórcio voltado para a educação básica, voltado para a pós-graduação, com impacto social. Isto depende da FAP determinar o produto que ela deseja a partir do momento que ela coloca recursos financeiros. Então, esse é um segundo ponto que eu tenho assim, observado com bastante frequência. Um outro aspecto é uma sugestão, o professor Eduardo mostrou alguns indicadores, lá na nossa universidade, nós temos tentado fazer isso, seria um case da Bruen, nós verificarmos nas nossas instituições o perfil dos nossos egressos. Acho que seria aí um deverzinho de casa para cada pró-reitoria, sabermos onde eles estão. Lá na nossa, os dados preliminares mostram que estão praticamente todos inseridos. Também eu não tenho a informação referente a aspecto de remuneração, mas nos demais nós temos esta percepção da inserção. Então, são só alguns aspectos, porque, frente a estas colocações, fiquei aqui pensando mais no sentido de sugestões. Obrigado. Mais inscritos? Não temos aqui agora. Se alguém quer fazer uso da palavra. Berenice, eu queria fazer um comentário em relação ao que o professor falou. Normalmente, a gente, quando vai... Eu estava falando para ele, nós que somos das áreas duras, né? A gente tem muita dificuldade em fazer, inclusive na plataforma Sucupira, essa questão da inserção social. E isso que você falou foi uma das sugestões que eu dei para um programa da qual eu faço parte. Falei assim, olha, a gente tem que procurar qual é o destino desses nossos egressos, o que eles estão fazendo e como que eles estão impactando nas áreas em que eles estão se desenvolvendo lá e se empregando. E aí isso é
uma avaliação da inserção social do nosso programa. E aí eu gostei, agora que talvez a gente possa dar essa sugestão para todos os PPGs das nossas universidades. Né? Queria aproveitar, eu acho que era legal compartilhar a experiência. Nós fizemos isso na nossa pós-graduação e na graduação também. A gente pega o CPF e envia para o Ministério do Trabalho pedindo informações aí eles dão os dados, né, da RAIS daquele ano que eles têm. Né? Então, nós conseguimos em 2009, a graduação agora conseguiu, se não me engano, de 2012. Né? Então, um trabalho danado, destrinchar o que está lá. Mas eu acho que vale a pena porque dá a ideia dessa inserção. Só queria retornar, essa percepção que você tem da avaliação é que todos nós temos, e inclusive vem sendo sinalizado, pelo professor Arlindo sinalizou isso, o professor Carlos Nobre também, para além da quantidade, pensar em qualidade, né, que acho que é uma das questões que ele levanta, né, mas também da necessidade, né, de a gente achar indicadores. Porque acho que a pergunta que é difícil para todos nós respondermos é assim, olha, tá bom, vamos reduzir o peso, né, dos produtos. Né, dos produtos. Qual a alternativa de indicadores que vocês dão? Né? E aí acho que a ideia da Câmara de Pós-Graduação fazer isso é interessante, porque não basta uma universidade levar sugestões. Né? Nós teremos que ter um certo, não vamos dizer um consenso, né, mas assim, uma proposta que seja mais coletiva, né, com indicadores, né, com resultados. Não adianta a gente chegar e dizer assim, olha, a gente não gosta desse sistema de avaliação. Ótimo, então faça vocês. E a gente não vai saber fazer. Então, acho que essa discussão é extremamente importante por isso. Procurar indicadores que ajudem a preencher. Né? Na verdade, eu acho que a gente tem 75% da avaliação, 30%, 60% da avaliação baseada em produtos, porque a gente não sabe avaliar o resto. Né? Nós também não sabemos dizer isso. Né? A gente fica tateando e vamos atrás da reputação. Por outro lado, também não dá para pegar e sair dizendo assim, olha, vocês não consideram que é relevante, né? E com isso colocar para baixo do tapete a produção intelectual qualificada como já foi. Então, a gente tem umas conquistas importantes, precisamos preservá-las. E a gente precisa encontrar indicadores para preencher esse outro espaço que ninguém sabe preencher. Acho que nós, antes de finalizar ainda, tinha mais... professor, por favor. Ainda tinha. Se me permite só uma pequena réplica em cima do que o professor Eduardo falou, eu também não sou daqueles afim à destruição do sistema vigente, até porque eu sou parte dele. Mas discordo no aspecto que dentro desses 30 não tenhamos sugestões. Por exemplo, dentro de inserção social está lá, visibilidade do programa de pós-graduação. Para mim isso não é avaliativo, isso é condição sine qua non, você ter um site institucional que demonstra para as pessoas que mestrado e doutorado tem naquela IES. Outra coisa extremamente complexa, existe o indicador para avaliar periódicos, o Qualis. O Qualis hoje é usado até para concursos públicos, ele só serve para avaliar pós-graduação. Então, na verdade, nós extrapolamos algumas coisas. Tem conquistas importantes, mas tem algumas que têm, sim, substitutos. Talvez não sejam consensos, mas eu acredito que entidades como esta aqui têm muito o que contribuir em termos de, pelo menos, sugestões. Falei isso para o professor Arlindo também, algumas dessas colocações. Então, eu penso que dentro, que seja 30, 20, não ficar aqui talvez brigando com os números, mas que sejam indicativos como esse que foi mostrado aqui. A inserção do egresso, esse pode ser um indicador. O impacto no IDH, etc. Então, é trabalhar e sugerir. Obrigado. Alguém mais? Eu acho que temos ainda uma observação. Eu gostaria de fazer uma pequena observação
já que se trata de uma questão de temos que ter formas, mecanismos de avaliar esse impacto, eu gostaria de lembrar que, em algumas situações e áreas, nós temos, por exemplo, feito no Paraná, alguns anos atrás, um estudo com a graduação mostrando, uma vez que o número de universidades públicas paranaenses é grande e é pulverizada, ocupando todo o estado, tem alta capilaridade, foi feito, encomendado à época, um estudo da área de ciências sociais aplicadas. Então, economistas e administradores fizeram um estudo mostrando a quantidade de, numericamente, qual era o impacto econômico e social aonde existe uma universidade por habitantes. Então, naquela comunidade, são vários indicadores que foram usados, talvez pudesse ser um dos caminhos pelos quais pudéssemos dar início utilizar mecanismos semelhantes, parecidos, mas com os dados da pós-graduação. No caso, mostra exatamente que as universidades causam um impacto de crescimento bastante significativo nas áreas onde estão inseridas, dentro do Estado. Também, por outro lado, nós tínhamos um dado, que era um dado nacional, que mostrava que um doutor, após formado, demorava 10 anos para se inserir na produção, aonde ele se inseria no mercado, se inseria no trabalho, mas ele começava a produzir com 10 anos depois de atuação profissional. Não sei hoje, isso foi num passado, isso em 2005 aproximadamente, eram esses números. Hoje eu não tenho acompanhado, não sei exatamente o que significa ou quanto tempo hoje, se é que existe esse estudo, demora um doutor a começar a produzir aonde ele estiver atuando. E um dado que eu achei bastante interessante, que é relevante nessa situação sobre impactos sociais e econômicos, é o dado que o professor Eduardo apresenta aqui, que mostra que, embora o egresso, a partir do primeiro ano, esteja empregado, aos 5 anos alcança um pico e, depois disso, ocorre uma diminuição na inserção. E que estes números também demonstram que nós estamos cumprindo as metas estabelecidas em 92, no Plano Nacional de Pós-Graduação, lá do passado. Ou seja, o período em que obtemos os primeiros resultados do financiamento feito ou da política implementada na década passada é que começamos a ter pelo menos uma década de lapso de tempo para que comecemos a perceber as alterações, as modificações. Portanto, qualquer investimento que se faça, temos que pensar que os resultados deles vão aparecer pelo menos em 10 anos. Seria claro que agora as coisas ocorrem em uma velocidade mais rápida e não seria talvez uma década mais próximo a isso. Então, temos que ser rápidos, inclusive, na forma no desenvolvimento de mecanismos e de instrumentos para medir estes resultados e adotarmos uma postura de realmente propositiva de estarmos trazendo contribuições para a implantação de uma política, como a professora Célia propôs, uma política que dê resultados no menor prazo possível, porque senão não estaremos formando os nossos mestres e doutores para a realidade que estaremos vivendo, mas sim para uma realidade sempre defasada no tempo. Então, mais ou menos é uma tarefa difícil, um desafio grande, mas um dos caminhos seria exatamente utilizarmos os próprios programas de pós-graduação que temos para elaborar dissertações e teses que desenvolvessem esta temática de como medirmos qualitativamente os resultados e o impacto dessa política implantada hoje.
acredito que esses seriam os nossos maiores desafios. Estamos já com o tempo vencido, eu gostaria de dar um encerramento, vou passar para a professora. Não, para encerrar, eu só gostaria de informar que o Paraná colocou, na última reunião do FOPROP Sul, esse tema como um tema para constar na agenda de pesquisa e pós-graduação do país, né, esse impacto do financiamento. Obrigada. Agradecemos, então, obrigada a todos e damos por encerrada esta mesa para seguir a programação. Obrigada.